Olha, quem nasceu na rua Jorge Lacerda, e aqui eu vou te contar um fato de suma importância, que eu sou filho de um operário da usina, sapateiro. Eu ia fazer completar 13 anos, perdi. Eu nasci aqui onde moro hoje, aqui, em uma casa ali na frente. Eu tinha 2 anos e 15 dias quando a minha mãe faleceu. Então fiquei órfão de mãe, fui criado com madrasta. Meu pai se juntou-se com uma outra senhora e nós fomos morar na Jorge Lacerda, que antigamente era chamada Farroupilha. Nós morávamos ali mais ou menos no lado da Igreja Jeová, hoje. Me criei ali. Com dificuldade. Meu pai era operário da usina, para não dizer que era escravo da usina, porque naquele tempo a usina trabalhava das 6 às 6 no reparo e do meio-dia à meia-noite, 2 turnos, 12 horas. E ganhava 10% de hora extra. Então era uma escravidão branca. Eles acham que escravidão só foi com uma pessoa de cor. Não, houve escravidão branca e ainda existe no Brasil escravidão branca. Então não tinha pretensão política, não tinha, a minha família não era de geração política, a não ser eu que sou da 14ª geração do capitão Dionísio de Amorim Pereira. E o capitão Dionísio de Amorim Pereira morreu aqui perto, onde eu resido. Isso aqui era a terra de capitão. E onde eu moro é terra do meu avô, herança da minha mãe. Então, família muito pobre. Aos 4, terceiro ano primário, a minha madrasta me tirou da escola e me botou a trabalhar de sapateiro no Calçados Márcia. Na subida da Padre Januário, num prédio da Dona Dica, que era a avó do Bola Bola, ali eu comecei de sapateiro dia 25 de fevereiro de 1963. Eu ia fazer 13 anos quando comecei a trabalhar de sapateiro. Os meus patrão eram o Air Renerte dos Santos, que foi vice-prefeito, e Getúlio Clemes, que hoje mora na praia. E foi naquela época que comecei a ter noção da política. Aos 14, 15 anos, nós começamos a ter uma visão maior e sempre fui a favor da classe menos favorecida. Se você analisar hoje no mundo, o pobre é escravo e continua sendo escravo, porque quem manipula é o grande empresário, o homem rico, o afortunado é que manipula a pobreza. E a pobreza é conduzida, a média está sendo conduzida também. E nós vamos chegar no final disso tudo, vai haver uma convulsão social. Não é impossível que não exista uma exploração muito grande da classe produtiva no país. É bom que eu diga para as pessoas entender, meu amigo, que quem conduz uma nação e um mundo é a classe trabalhadora, é a classe pobre. Porque quem constrói a igreja é o pobre. É o carpinteiro, é o pedreiro, é o servente, é o pintor. Quem constrói as casas? É a classe pobre. Quem é que compra no mercado hoje? Enquanto 10 ricos compram no mercado, 5, 6 mil pobres estão adquirindo e comprando e pagando imposto, que é uma verdade. Então São João Batista só tinha, na época, poucas sapatarias, que eram Calçados Márcio, Calçados Vera Cruz, Calçados Marise, Calçados Pereira, Calçados Tânia, poucas fábricas de calçado. Tinha aí em torno, só para você ter uma ideia, quando eu casei já lá na frente, em 28 de fevereiro de 76, tinha 186, 178 sapateiros em São João Batista. E eu fui candidato a vereador logo em seguida, em 15 de novembro, e a minha promessa já foi uma promessa que me chamaram de comunista, radical, criava tudo quanto era adjetivo no pobre, né? O pobre é perseguido e dão todo adjetivo para ele, entendeu? E disseram que eu era comunista, porque eu queria fazer um sindicato dos sapateiros. E dia 10 de novembro eu fui eleito vereador mais votado do MDB, com 164 votos. Eu levei 82 votos do Fernando para cima e 82 votos do Fernando para baixo. Então, 164 votos, eu fui o mais votado do MDB. 1977. Fui eleito vereador e 10 de novembro em 76 eu fui eleito. Em 77 eu já era vereador.
e 10 de novembro de 77 eu recebia do ministro Arnaldo Prieto, um gaúcho, ministro do Trabalho, tempo da Revolução, a carta do Sindicato dos Sapateiros de São João Batista e Canelinha. Quem adquiriu essa carta foi um deputado federal da Aliança Renovadora Nacional, Ademar Guise, que depois se aposentou no Tribunal de Contas da União, aqui do sul do país. E aí já vi isso. Aí é que eu fiquei marginalizado, né? Porque era a favor do trabalhador e contra o patrão. Não tem nada a ver. Se discute direito e deveres. Todo mundo que tem direito tem deveres. Por isso no Brasil se comete erro, porque primeiro se discute direito, esquece dos deveres. Direito do conselho tutelar no menor adolescente, mas e o dever da criança? Direito do aposentado, mas e o dever do aposentado? Direito todo mundo tem direito, mas todo mundo também tem que ter dever. Então aí eu fui vereador, de 77 até 82, porque aí em 80 nós terminávamos o nosso mandato, e aí prolongaram o mandato porque houve a eleição de governador. Fazia 20 anos que nós não votávamos para governador, depois da Revolução de 64, cuja a verdade também, no dia 31 de março, fez 60 anos do golpe militar, e quiseram dar outra há pouco dia, acho que queriam dar outra. O militar não tem gosto pelo poder, eles são tinhosos, mas eles vivem mamando na teta do povo brasileiro, os milicos, os militares. E eles bateu a saudade, bateu uma comichãozinha na mesa, queriam dar outro golpe agora. E eu lembro até os mesmos dizeres do passado, jovem amigo, e você dizia assim, em 64 tinha um movimento, a Marcha dos Cristãos para com Deus. E aí houve o golpe. E agora tem Deus, família e pátria. Então estava ameaçando de novo. Mas aí houve a eleição de Jason Barreto e Esperidião Amin em 82, e para o Senado foi Pedro Ivo Campos e Jorge Bornhaus. O PMDB, o Jason Barreto, perdeu uma eleição no Estado com 12 mil votos. E o Pedro Ivo perdeu também por Jorge Bornhaus por 6 mil votos. E eu fui obrigado a votar, a ser candidata a prefeito, porque o voto era vinculado. Quem votava para prefeito tinha que votar para governador, era casado. Se votasse separado, o voto era nulo. Era regime militar mesmo, era voto de cabresto, como se diz. E moral da história, perdi as eleições, aí botei uma pequena fábrica de calçados, e nessa pequena fábrica de calçados, assim que o seu Bento Aragão, mas o Moacir Nelsonino, criaram uma fábrica chamada Varese, que tinha a ideia de exportar calçado de São João Batista. E aí nós chamamos um cidadão do Sebrae para nós criar uma associação. Eu tinha uma pequena fábrica, Associação das Indústrias de Calçado de São João Batista. E naquela noite, na escola da Alice, lá onde é a sinaleira, a escola da Alice era naquela sala lá, o Colombelli, que era do Sebrae, fez uma boa palestra, e o seu Bento Aragão me escolheu como primeiro presidente da associação. Fazer o estatuto da associação, publicar e fazer uma assembleia geral. E eu fiz isso. E o primeiro presidente depois eleito, depois de nós aprovar o estatuto da associação, foi o seu Isaú Silva, de saudosa memória. E eu fiquei como secretário. E aí foi criada a associação, que é hoje o Sindicato das Indústrias de Calçados. Então São João Batista sempre caminhou e a gente esteve sempre junto. Em 88, então fui ser candidato a prefeito de novo, perdi. Eles eram muito fortes, junto com a usina, era um grupo muito forte. Gomes, Duarte, usina, tudo junto, era difícil. E em 92 eu fui convidado, porque em 88 disputou eu e o doutor Ademar, e o doutor Gilberto disputou com o Vildo Carlos Gomes como vice, perdemos para o Celso e o Aurino. Aí o Celso não foi muito feliz na sua administração, teve problema, e o Gilberto queria ser candidato a prefeito, e eu fui vice dele, porque não tinha reeleição. A eleição seguida, eu era o candidato. Nós ganhamos aquela eleição com 2.000 e poucos votos de diferença. Já quando eu fui eleito, já ganhei só com 160 e poucos votos. A coisa já foi apertada. Assumi a prefeitura com dificuldade. Fechei a prefeitura, fato inédito, pouca gente sabe.
30 dias, só trabalhava internamente para sanar o problema. Peguei a prefeitura com 500 e poucos mil reais de dívida em 1977, em janeiro de 77, uma folha e meia atrasada. Eu vim no BESC e fiz uma antecipação de receita de 100 mil reais e consegui, dia 30 de janeiro, eu paguei os atrasados e dali para frente, nenhum prefeito, dali para frente, atrasou salário de funcionário público. Isso é bom que se diga. Que ano que era? 1977. Daí fomos, eu posso dizer, para a época nós fomos bem sucedidos. Você vê que nós fizemos uma grande reforma na educação, as nossas escolinhas do interior era uma professora para 4 séries, primeiro, segundo, terceiro, quarto ano primário, estudava com uma professora. A minha secretaria da educação, a Nelly, a Carla, foi a melhor secretaria, não tenho dúvida de dizer isso à população. Melhor equipe da educação nós formamos. E eles pegavam com vontade, nucleamos as escolas. Damos transporte escolar, uniforme, caderno e começamos a nuclear. Botamos uma professora no primeiro ano, uma no segundo, no terceiro, no quarto ano e uma direção. Demos uma alavancada na educação batistense, que era impossível. Nós faltava 3 anos para a virada do século. Uma professora dando aula para 4 classes dentro de uma sala de aula. Que conhecimento ia ter essa criança para o futuro? Então foi um grande choque na educação. No problema da saúde, nós ampliamos o hospital, criamos a clínica do povo. E eu digo que a saúde, criar um aterro sanitário, foi o único prefeito da grande Florianópolis, dos 22 municípios, que criou o seu aterro. Com lagoa de decantação, com um galpão para fazer reciclagem, com esteira, com prensa, com tudo, balança para pesar. Era um cartão de visita. Está tudo destruído, ninguém fala nada. Então, e nós criamos, quero deixar bem claro que nós criamos o aterro sanitário quando nós fomos buscar uma fábrica de salto, chamada Salto Sandense, em Três Coroas, e lá eu vi o aterro deles. E quem tocava lá era uma menina da Tijuca, uma técnica em meio ambiente. E eu me entusiasmei com o projeto. E quando o projeto que eu consegui, quem fez foi a Univale, e eu levei a Brasília, o Edson Sandrino era deputado federal, botou uma emenda, eu levei até o José Sarney Filho, que era ministro do Meio Ambiente, e nós conseguimos recursos para fazer o nosso aterro. Portanto, o aterro sanitário de São João Batista era o único da região da Grande Florianópolis. É composto por 22 municípios. E nós conseguimos fazer o nosso aterro, que hoje está desprezado, né? Está cuidadosamente, superficialmente, parece que estão dando um jeito, mas acabou-se a reciclagem, destruir o galpão, destruir as esteiras, a balança, destruir quase todo o complexo do aterro sanitário que nós criamos na época. Eu tenho visto assim que, na época, eu posso dizer que eu peguei a prefeitura com 13 mil pessoas e entreguei 8 anos depois com 18.800 habitantes. E a receita meu último ano de governo foi 1 milhão e um pouquinho por mês, dando 13 milhões, 14 milhões no final de 2004. Hoje, 14 milhões entra no mês, entendeu? Então, quer dizer, São João Batista criou um desenvolvimento tipo de um velho ditado que diz: por cima babado de renda, por baixo Deus me defenda. A gente vê a dificuldade do nosso povo. São João Batista hoje considerado um município em proporção a Nova Trento, a renda per capita do Vale do Tijuca é uma das piores. Então você vê que o nosso povo tem um déficit habitacional grande, faz 12 anos que não se constrói uma casa popular, uma casinha popular. As obras são tudo feitas a bel prazer, não tem uma fiscalização mais adequada nas obras. Eu vejo com preocupação. A minha maior preocupação é o desemprego.
um avanço muito grande do desemprego. E um detalhe muito grande, eu tenho visto no setor calçadista que ninguém está preocupado em criar um mecanismo para que a nova geração aprenda a costurar. Sapato sem costura não vai existir, a não ser que ele seja de plástico. Então você, montador, encosta a sola, o montador tem a máquina de bico, tem a máquina de traseiro, e solador só encosta a sola. Mas costureira não pode ser encostada, não é um montador. Costureira não é um solador. Costureira precisa ter um aprendizado. Eu não vejo incentivo para que a nossa jovem de 21, 22, 23 anos aprenda costureira. Para ganhar um salário miserável, ela não quer ser costureira, ela vai ser balconista, ela vai ser ou ter outra função que a sociedade requer, vai fazer um cursinho de datilografia não, de informática, entendeu? Vai fazer um cursinho de informática e vai para o mercado de trabalho, outro mercado que paga mais. E nós corremos esse risco. Depois a indústria calçadista, a gente tem que seguir o exemplo de Novo Hamburgo, de outros municípios que tiveram o seu avanço e depois houve um declínio. E São João Batista corre esse risco. Então nós tínhamos que buscar outro tipo de empresa para São João Batista, mecânica pesada, empresa de imóveis, até da tecnologia moderna, hoje você sabe, de chips e de outras coisas que a ciência está evoluindo, nós temos que buscar, investir, nós temos que investir. Nós temos que criar uma área industrial para que o empresário que queira investir em São João Batista tenha o terreno, tenha a infraestrutura para se implantar aqui, senão nós caminhamos. E a coisa que mais me preocupa, eu no desfile de 19 de julho, quando tu vê dezenas, centenas de crianças desfilando. Ali está uma criança de 7 anos e está um jovem de 13, 14, fazendo o ensino complementar. Bota 6 anos ali, de 14 está com 20. Talvez já esteja até casado. Entendeu? A moça já está casada, com certeza. E aí eu te pergunto, é uma geração que precisa de formação. Hoje São João Batista, para evoluir mesmo, precisa buscar uma escola técnica de nível de ensino complementar, onde o teu filho, meu neto, entra às 7 horas da manhã e sai às 6 da tarde. Um período ele aprende a ler, escrever, geografia, matemática, língua portuguesa e ciência, e o outro período aprende uma profissão. Modelista, pintor, eletricista, encanador, mecânico, aquilo que ele tem aptidão para fazer, entendeu? Até servente de pedreiro, ou pedreiro, seja lá o que for, mas ele sai lá apto a uma profissão, já sai pronto para o mercado do trabalho. A sorte nossa, amigo, é que nós estamos perdendo um pouco para a droga, mas é um pouco muito pequeno, é 1%, 2% que faz uma confusão danada, mas a maioria dos jovens ainda pela providência divina, ainda está pegando o rumo certo, o caminho certo. Então lá um ou outro se desvia, mas era preciso que nós trabalhássemos para ninguém se desviar, porque é ruim ver as pessoas se desviando. E eu tenho uma filosofia de vida que acho que ninguém nasce ladrão, ninguém nasce prostituta, ninguém nasce bandido. A sociedade é que marginaliza e se cria. A sociedade sempre marginalizou, a sociedade alta sempre marginalizou o pequeno. Eu posso dizer que sou fruto da marginalização. Eu lembro, pequeno, e vou te contar um fato que tu vai ficar espantoso. Eu tinha 13 anos, 14 anos, tinha 11 anos. Estudava no Patrício Teixeira Brasil, bem na frente da casa da tua avó. E até na época teu avô era servente da escola, Patrício Teixeira, seu Maneca Pereira. E de repente formou a direção do estabelecimento de ensino, era a dona Celeste, esposa de um carreirão, coletor, que veio para São João Batista. E coletor naquela época mandava na cidade. E ele tinha 2 filhos. Um era muito brigão, mas o outro era menino bom, estudava com nós. A minha professora era a Nadir Dada, ainda está viva. De vez em quando converso com ela. Embora que ela não goste muito que eu chamo que ela é minha professora, porque não é, ela disse que aí ela está muito velha, porque eu também estou velho. E de repente nós tramamos uma briga de rapaz pequeno, que o menino só tirava cartão de louvor, era todo bonecadinho, ele ia com a calcinha de tergal,
ele ia com a camisinha de amorim branca, ia com a pasta de couro, sapatinho, meinha cocota, todo jeitadinho, todo bonitinho. Nós ia como? Descalço, com aquela bolsa de pano, o caderno cheio de orelha, o lápis desse tamanhinho, já ainda molhava na boca para escrever, todo rengo. E nós, isso era a diferença. Programamos uma briga no final do corredor. E a briga do rapaz pequeno, tu sabe como é que começava? No primeiro um empurrão, depois o risco, apaga esse risco. Gospe aqui, estendia essa mão. E ele foi na infelicidade de cuspir na camisa do amigo nosso, o Cláudio Luiz Martins, o Cadico, e quando ele cuspiu, o Cadico tirou a mão e deu. Deu no nariz, que o sangue velho molhou a camisinha do menino toda. Para nós foi uma festa, fomos para o gabinete, apanhamos da mulher do Carreirão, que era a mãe dele, era a diretora, e o Cadico nós mandamos pulo o muro e nós levamos material. É a diferença social que faz isso. Então, olha bem, nós íamos no armazém comprar, e lá tinha a casa do Dr. César, que ele morava aqui, onde é a escola da Alice, até 1962. Em 61 eles sofreram a enchente aqui. E tinha o Valerinho, tinha o Cezinha, e eles tinham bola de futebol. Eles convidavam para nós jogar no jardim, nós esquecia até da compra, esquecia. Chegava em casa, apanhava, porque nós queríamos jogar bola com eles, entendeu? Eles jogavam de sapato, e nós jogávamos descalço. Quando nós ia para a nossa Farroupilha, a nossa Jorge Lacerda, nós dizíamos, visto, derrubei o Valerinho, visto, dei uma canelada no Cezinha, o nós é no pau. É a diferença social que faz que cria marginalização. Ninguém nasce de berço bandido, ninguém, a sociedade é que o faz. A sociedade é que marginaliza. Portanto, às vezes eu distribuía material dizendo não compra, e distribuía a mochila dizendo não compra uma mochila diferente para tua menino, para o teu menino na escola. Porque ele vai ficar marginalizado pelos outros, porque eles vão olhar ela mais bonita, eles vão separar. São coisas pequenas que transformam a vida da pessoa. Transformam a vida da pessoa, entendeu? E as pessoas não entendem. Então, não era mais nada do que a diferença social. Porque como é que o menino se integra dentro daquilo que não presta? Eu vou dar um exemplo para ti. Eu moro no morro. E qual que é morro? Sou bem aquinhoado. Eu preciso entregar uma duchazinha de erva para qualquer cara. Chamo, vem cá. Vai lá, faz um favor para o senhor, ele não sabe o que está entregando. Toma aqui 50. Se entrega lá para o carro, placa tal. Tu vem buscar o 50. Ele vai lá e entrega, ele não sabe nem o que ele entregou. Aí vem, eu dou 50, ele vai pular, vai tomar Coca-Cola, vai fazer o descambal com 50, não é? É aí que entra a coisa. A coisa está entrando e diz, para que eu vou trabalhar? Aí no outro dia chamo ele de novo, dou 100. Está no caminho. É isso que a sociedade não vê. E onde não entram as autoridades da sociedade? Eu vou dar-te um exemplo maior, eu vou dar-te um exemplo para ti, que eu convivi. Morava no lado do Bar do Rock, o seu Luquinha Barbeiro, o Luquinha Man, que nós chamávamos. E o filho do Carlos Gomes era prefeito e disse, vou calçar a Farroupilha, porque onde é que se viu, se levar um caixão de defunto da igreja até lá dia de chuva tem que andar na lama. Vou botar o calçamento aqui. Mas naquele tempo o calçamento era pago. Por exemplo, se tu tinhas 20% de 20 metros de frente, tu pagava 20 metros de frente, se a rua tinha 8, tu pagava 20 por 8. 4 vezes 8, 32, tu pagava 32 metros de calçamento. Tu pagava, tinha um preço, custo. Aí ele disse, e o Luquinha morava ali, e o Luquinha disse, vida, eu não posso morar aqui. Eu não posso pagar o calçamento. Ele disse, não pode pagar o calçamento, vai morar no Tibete. Disse mesmo assim para o Luquinha. Por quê? Porque o progresso ia entrando, e o progresso entrou, o calçamento entrou. Aí todo mundo não tinha cerca, tinha cada um de cercadinho, mas todo mundo já começou a fazer um murinho na frente da casa, já começou a cercar o que é seu, entendeu? Já se tornou um jeitinho, já veio a iluminação pública, olha bem, já veio o esgoto do valo, que o valo era na beirada da estrada, foi melhorando, e hoje é a Jorge Lacerda, que é a coqueluche do nosso município, tem prédio, tem bar, tem a escola, igreja, tem tudo ali, olha bem, mas era uma rua que quando morria um se levava no muco no meio da lama, com chuva chegava com o pé todo sujo. Esse sofrimento, esse ensino, né, que foi uma juventude passando por isso, te inspirou no futuro, mas como prefeito, para fazer gestos simples
Que ajuda nesse sentido no combate, nessa desigualdade, como distribuir o material? Sim, como melhorar a educação. Como é que eu podia acreditar numa evolução de uma criança lá no Canto do Fernando, estudando 4 séries com a professora, lá na colônia? Se você hoje encontrar, eu tenho 74 anos, se você encontrar gente de 60 anos que tem o 4º ano primário, você não enche uma mão. No 3º ano ele saía, no 2º ano ele não aprendia. Quanta gente só assina o nome, não sabe mais nada. Por quê? Foram marginalizadas. Marginalizada a educação. Hoje, lá no interior nosso, tem gente fazendo faculdade, tem gente que estudou, tem gente formada, entendeu? A coisa que mais me orgulha é ver um menino de uma família pobre ou família simples, família da classe média, sendo formando em dentistas, formando a médico, formando a professor. Isso deixa a gente satisfeito. E tem que aumentar, cada vez melhorar essa qualidade de vida para essas pessoas, ensinar a outra geração. Eles não pensavam. Isso eu fiz em 97, olha bem, faltando 3 anos para São João Batista, para o mundo completar o 3º milênio. Nós estudávamos no nosso interior uma professora para 4 séries juntos. Olha bem, o que é que o teu menino, se fosse estudar numa escola, o que é que eu ia aprender? Eu nasci, como te digo, numa cidade, num lugarzinho pobre, humilde, interesse, tudo operário. Eu conheci todos os moradores dali. Lamentavelmente, muitas famílias desapareceram. Como aqui eu quero recordar a família do seu Pedro Batista e da Dona Maria, que era o vizinho praticamente nosso, onde o Luiz faleceu, o Bastião faleceu, o Juca faleceu, o Lolo faleceu, o João faleceu e ultimamente a Salete. Do pai. E a Salete faleceu. Aquela tua rua lá da tua avó, eu conhecia todos os moradores, desde a Dona Adelaide, da avó Gida, da Rosa Pereira, que era a avó Angélica, aquela casinha da tua avó era da avó Angélica. A Dona Leonida, cujo marido morreu, caiu atrás do altar da igreja, caiu em cima do toco de laranjeira e morreu, passou lá em casa, eu lembro também o seu Francisco, e o seu Hermínio Campioli, o seu Quintino. Ele morava tudo naquela rua, porque ele morava no pátio da escola. O Irineu Bornauso, quando desapropriou, fez a rua e morou em um lado e ocupou o pátio para fazer o Patrício Teixeira Brasil. Então a vida é assim. Conta algumas histórias ali da FAUB. Olha, eu vou te contar um fato, que a tua avó morreu ali onde tem o salgadinho do Kiko. Morou um senhor ali muito alto, uns 1,90 m, mas era um senhor mulato. Ele tinha calos nos pés, assim, ele andava bem pausadamente, com os passos muito distantes. E de repente ele morreu. Vamos enterrar, mas naquele tempo tinha que carregar o defunto, o caixão, no muque. Não tinha carro, não tinha carroça, não tinha essas coisas, tinha que vir no muque. E tinha que vir na igreja. E aí marcaram para as 10 horas da manhã, não apareceu ninguém. Aí chegou às 2 horas da tarde, a tua avó e mais umas senhoras ali da igreja, arrumaram 2 cadeiras de palha e vieram com ele. Eu lembro que andaram uns 50 metros, 60, na frente do Patrício Teixeira Brasil, eles botaram o caixão na beirada, assim, nas 2 cadeiras, e aliviaram. E vieram andando. Quando chegou ali onde é o bar do seu Tininho... Lembrando ali, que nessa época os homens todos estavam na usina, né? Trabalhando, na claro. Usina, E aí tinha um boteco que era do seu Anjo Gasperi. Era lá da Sorocaba, o homem falava alto, italiano. E ali tinha a turminha da cachaça, já era 2 e pouco. Aí estava o Osmar, estava o falecido Leleco, o falecido Osmar, o falecido Alcido Pintado. E aí viram aquela marafunda da mulher, associaram a ela e vieram. E vieram até na igreja. Estrabulharam e vieram, moral da história. A hora que chegaram no cemitério já estava escurecendo, era 5h30, 5 horas, quase 6 horas da tarde, o seu Natal, para enterrar o seu Natal. Então são fatos que ocorreram e a gente sabia quando era criança. Isso deve fazer 50 e poucos anos, quase 60 anos. Outro fato é que pouca gente conhece que antigamente quando morria uma pessoa adulta, o sino batia diferente da criança pequena. E nós tínhamos uma senhora aqui que era uma exímia batedora de sino, que era a dona Vitalina, uma pretinha. E ela repicava o sino de criança,
Portanto, todo cemitério tinha o canto dos anjinhos. Lá enterrava só anjinho. E como na época minha de criança, morria muita criança. Morria criança de ataque de verme, de tifo, de tosse comprida, de sarampo, de, de crupo. Entendeu? Era uma infecção, tapava a garganta, morria de crupo. Ele dizia que era crupo. E morreu muita gente. Então a Vitalina batia o sino repicado, puxado pela corda, né? E a gente já sabia, ó, morreu uma criança, o sino é de criança, o sino é de adulto. E quando ela ia levando as crianças, que levava as crianças para o cemitério, e ela levava a tampinha do caixãozinho. Às vezes era um caixãozinho azul quando era menino, e às vezes era rosa quando era uma menina. E enterrava lá no cantinho dos anjinhos. Hoje não existe mais canto de anjinho, porque dificilmente mora uma criança. Hoje tem o pré-natal, tem o acompanhamento, tem o hospital, tem os postos de saúde, o atendimento deu um grande avanço e hoje já está difícil morrer criança, mas ainda mora um problema. Vou entrar num outro assunto agora também. Longa que conheceu a cidade como era antes, passou na prefeitura, passou esses anos todos. Como você vê essa mudança de São João para o dia de hoje? O que foi feito na tua época? O que está sendo usado hoje? O que falta? O que você vê o município no dia de hoje? Olha, eu vejo assim com muita preocupação, porque dinheiro existe. Hoje é mais fácil de vir o deputado trazer emenda para São João Batista, porque hoje, só para tu ter uma ideia, o Congresso Nacional tem de emenda 55 bilhões para distribuir para 55.570 municípios. Então, de vez em quando, você vê o deputado com R$ 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, 500 mil é emenda de café pequeno, como diz o outro. Não dá para o lanche. E moral da história, o recurso está vindo mais. Na nossa época era mais difícil de vir recurso. O que eu acho é que tem que ser bem proveitoso. O recurso tem que se investir em 2 fatores que dão resultado: saúde e educação. Fora disso, é paliativo. Eu acho que a educação é primordial. Se nós investirmos na educação, eu sempre sonhei e sonho ainda que um grande administrador possa criar uma escola de 2º grau, de nível de 2º grau, que nós chamamos de ensino complementar, onde eu não tenho mais neto nessa idade, mas onde uma netinha que eu tenho, posso entrar às 7 horas e sair às 6 da tarde. Lá ela aprende aquilo que ela tem que aprender na área da educação e aprende uma profissão de eletricista, mecânico, engenheiro, pintor. Hoje está faltando mão de obra qualificada. Como era antigamente o PPT que tinha no colégio, que preparava a pessoa para o trabalho, né? Então, hoje nós precisamos criar profissionalismo. Sou eletricista, mas sou um cara batuta. Sou pintor, mas entendo da tinta, sei como é que se faz e sei como é que eu vou exercer minha profissão. Então, o que falta é mão de obra qualificada, qualificar a mão de obra. A mão de obra qualificada, ela tem um melhor salário, ela tem um melhor desempenho, ela tem uma economia melhor naquilo que ela faz, entendeu? O cara que a contrata. Então é preciso investir nisso. E fora disso, São João Batista precisa criar uma área para buscar indústria, não adianta. Se nós não criar indústria, nós não criamos o desenvolvimento, entendeu? O desenvolvimento está no emprego. Quem recebe tem onde gastar. E quem não recebe não tem onde gastar. Porque não tem recurso, como é que ele vai gastar? Então precisa criar emprego. O emprego é que dá dignidade para o ser humano, é que dá o rumo à sua intenção de ganhar, de adquirir alguma coisa. Parece que a gente está perdido, acha que emprego é uma palavrão feio, né? E não é. No entanto, o emprego é tudo na vida do cidadão. Eu, por exemplo, aos 13 anos estava aprendendo a sapateiro. Aí tu analisa bem. Sou sapateiro. Eu não tenho origem de outra forma, sou sapateiro. Longa, tu tem uma passagem na tua vida agora recente que tu viu a necessidade também na saúde. Você teve Covid e passou praticamente 30 dias ou mais internado, à beira da morte. Queria que tu contasse sobre isso pra gente. Olha, eu só tenho dito que a gente aprende um monte, né? Tu sabes que eu tenho dito para as pessoas que quem passa pela UTI, ele aprenda um outro meio de vida, assim, amadurece, apesar de que a gente já amadurece pela idade, né? Mas
a situação em que eu vivi, que eu vejo conversar com outras pessoas, eu vejo assim que a gente aprende muito, porque lá na UTI tu não lembra da família. Eu, por exemplo, delirava. Eu depois falando com o médico disse que cada vez que você delirava, agitava, ficava agitado. Nós induzia você a coma e amarrava. Aí por quê? Porque eu delirava, porque, por exemplo, eu queria me levar duas funerárias, eu morria, eles queriam me sepultar, mas me sepultar em Braço do Norte. E eu queria dizer que era de São João e não saía. Eu me vi na casa mortuária, com a minha fotografia na frente, e o Aurino olhando o meu caixão. Foi meu vice-prefeito, de saudosa memória, morreu há pouco tempo. Quer dizer, a gente via coisa que a gente não tem. Eu vi aquele aparelhozinho que a gente vê em filme, que ele vai... O coração batendo, né? O coração batendo. 144 já tinha morrido. Eu disse, eu estou nessa fila. A coisa já agitava, né? Então, a gente não pensava em momento nenhum na família, num amigo, numa coisa, só essas coisas fantasiosas, assim. E é um delírio danado. Quando eu me tornei por pensar, eu pensei que eu estava em São Paulo, quando eu me acordei na cama. Eu olhei o canário cantando de madrugada, assim. Eu estava na cama, o canário cantando, mas não é o canário, não é da minha cidade. O siriri cantando no pé, e eu, olho arregaladinho, mas fraco, sede, passei muita sede, porque eles furaram aqui, e botaram um aspirador, né? E fizeram a tráquea. E eu não tomava água, eles só molhavam um paninho e passavam na língua. Aquilo era uma dificuldade danada. Eu batia, a voz não saía, batia na mesa, na cama, e chegava água. Não pode tomar água. Então, foi uma dificuldade danada. Um momento difícil, né? Um momento difícil, mas a gente tem que passar. Deus certo não queria eu lá em cima ainda, não estava o suficiente, não fiz o suficiente para cumprir minha passagem por aqui. Um livramento, pensando que ia morrer, mas não, Deus deu esse livramento e abriu uma outra oportunidade para ti, né? O que tu pensa disso? Eu penso que cada ser humano tem uma missão. Se você começar a ver quando a gente é pequeno, e aqui está o teu menino, não sei que idade ele tem, ele acha que a vida é um dia hoje, um dia amanhã, um dia hoje. Não, ele tem uma missão a cumprir. E da maneira que ele vai se caminhando dia a dia, ele vai vendo, vai se abrindo. Por isso que eu acho que o professor e o enfermeiro é duas profissões dignas de muito respeito. Uma que limpa nós. Eu fui tratado por enfermeira, não dá para te contar, entendeu? Na cama. Ela tem que ter dom de limpeza, de respeito pelo ser humano. Elas têm um respeito fora do comum. E outro é o professor que abre o horizonte. O professor não educa, ele abre caminho. Ele pega o teu filho, o meu filho, e vai dando, esse é o rumo do conhecimento. O rumo do conhecimento é dado pelo professor. Tem muitos pais que pensam que o professor dá educação. A educação vai de casa. Quem não dá educação em casa, na escola ele não aprende. Então eu tenho dito que a gente, quando é jovem, eu pensava em ser caminhoneiro quando era guri. Fui completamente diferente. Fui ser sapateiro. E hoje, com muita alegria, te digo que hoje eu planto milho, planto feijão, planto batata doce, planto aipim. E aí eu te pergunto, aprendesse com quem, não? Aprendi com o agricultor, conversando com ele. Porque há sempre tempo de aprender. Há sempre oportunidade e há sempre tempo de aprender. Pode ver que a tua caminhada tem sido uma caminhada de desafio. Ou não é? Ou caiu tudo de mão beijada? Não, com dificuldade. Eu também fui de dificuldade. Se eu olhar essa casa aqui, eu fiz em 1986 no Plano Real do Funaro. Olha bem, Plano Real do Funaro. Aí eu te pergunto, tudo com dificuldade. Mas construí. Tinha objetivo. E quem tem objetivo, ele alcança. Ah, claro, não vai cair do céu. Porque nós às vezes usamos assim, eu tenho uma experiência numa coisa. Deus deu livre-arbítrio, não deu? Nós temos, deu a liberdade, mas a liberdade que é para nós,
nossa liberdade também é limitada. Nós não podemos achar que eu posso tudo. Ah, eu vou fazer isso porque ninguém está vendo. Não, alguém está vendo. Então, às vezes eu digo, nós somos limitados nesse sentido. E procurar o caminho do bem. Eu sempre fui pessoa, claro que errei na vida, com 73 anos, 74 anos, claro que eu errei. Eu fiz coisa errada na vida, não sou perfeito. Mas acertei também muito, entendeu? Fiz coisas boas, entendeu? Mas também cometi erro como ser humano, porque eu acho que nós, como ser humano, nós temos desejo, nós temos ganância, nós temos ódio, nós temos rancor, nós temos prepotência, nós temos inveja, nós somos carne, nós não somos espírito. Se nós fosse espírito, nós andávamos juntinho dele. Ele pode ver que há uma separação, ele lá em cima e eu aqui embaixo. E eu é que tenho que me humilhar, e às vezes o meu egoísmo é tão grande que eu não me humilho. Eu sou altivez, eu sou bom, eu sou... Não, nada, ninguém é grande, portanto nós não levamos nada. Você vê que ele diz que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino do céu. Não é que o rico não entra no reino do céu, é porque o rico se apega no dinheiro. Material, e o dinheiro é material. E materialismo é que leva a nós a ganância. E a ganância leva a nós a fazer o que? Injustiça. E a justiça é o que? Pecado. Porque o que é que ele deixou? Amarás. Primeiro mandamento. Amarás teu Deus de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Olha bem. Segundo mandamento. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Esse é o meu próximo. Eu estou pronto, eu me dou o mandamento. Porque se o homem do próximo, ele não diz, não matarás, não roubarás, não, o resto é não. Se eu cumprir o segundo e o primeiro é uma beleza, mas o ser humano é danado, sabe, amigo? Essa passagem entre a vida e a morte te fez te aproximar com Deus e pensar, e mudou o longa? Sim, mudou. Todo mundo muda, apesar de que a mudança nossa também já vem quando o cabelo branco embranquece, tá? Isso é um amadurecimento dado por Deus, porque ele diz, não embranquece nem cai um fiapo da tua cabeça pela tua vontade, sim pela vontade do Pai. É assim que ele diz. Portanto, não é uma passagem de Bíblia, as árvores do céu não plantam e nem tem celeiro, mas sobrevive. Por que pensar no dia de amanhã? Não andeis ansiosos. Então, as coisas são assim. A vida é um aprendizado, eu aprendi muito com a dificuldade. Hoje tu viu que o mais simples é melhor. Treina em pessoas que tu não ia, mudou a tua vida, né? Fez esse sentido, né? Para que eu vou me indispor com as pessoas? Em certos lugares tu vais, tu te fica indisposto com as pessoas, tá? Vai criando aquela inimizade, aquela coisa assim. Então para que ir lá? Então não vou, não há necessidade. Entendeu? As coisas são assim. Eu acho que a coisa boa está na simplicidade. Entendeu? Apesar que a gente tem que ter coerência na vida da gente, e quando chega uma certa idade, tu é banido da sociedade. A sociedade te bane, tá? Sem querer, ela vai te deixando para o lado. Ela acha... É aquela velha frase do Ferrugem, aquele artista de televisão, de pergunta de velho, ninguém responde. Então, ninguém pega. Mas não sabendo que os grandes homens dos países que, após a Guerra Mundial, que reergueram os seus países, foram tudo homens de 70, 80, 90 anos. Hirohito tinha 92 anos quando reergueu o Japão. Você vê hoje o nosso presidente da República está com 78 anos, entendeu? Viajando pelo mundo inteiro. Então, o presidente dos Estados Unidos tem 78, entendeu? Mas a idade ainda é um fator marginalizador da sociedade. Plano Punonga, daqui para frente? Viver em paz comigo mesmo. Com muita consciência do dever cumprido. Dá para fazer mais, se tiver oportunidade, vou fazer mais. É questão de oportunidade. Se me der oportunidade, não me falta energia. Por enquanto, não. Embora que o idoso, você sabe que o idoso deita bom e acorda morto, como diz o outro. Ele não acorda, né? Porque se morre, não se acorda. Mas com a vitalidade que tem ainda hoje, aos 74 anos, ainda dá um sumizinho ainda para a sociedade. Eu fico assim meio triste, porque vejo muitas coisas que poderiam ser consertadas. Eu vou contar-te um fato que ocorre em São João Batista.
Você sabia que o nosso hospital não era da prefeitura? Nosso hospital era dos fornecedores de cana do estado de Santa Catarina. Mas o estado de Santa Catarina não plantava cana. Quem plantava cana era a Tijuca, Canelinha, São João, Nova Trento e Major. E um pouquinho lá em Biguaçu. Aí o que é que aconteceu? Chegou um herói aqui em São João Batista chamado Dr. Mercido da Rocha Pacheco, que eu tive a oportunidade de abrir a Clínica do Povo e botar o nome dele. E comprou um terreno que era do seu Joaquim Geraldo, farmacêutico, que é ali onde está o hospital. Aquilo era uma malha de bananeira. Comprou e inventou de fazer, fez a casa pelo lado de baixo e inventou de fazer um hospital. Começou o hospital. Começou. Trabalhou ali um pedreiro muito conhecido da região lá de Nova Trento, o seu Atílio Muraro. Construiu quase todo o hospital. E não deu jeito a tocar. Se criar a Associação dos Produtores de Cana de São João de Santa Catarina, ele vendeu para os produtores de cana. Quem é que administrou o hospital? Legalizaram, entraram no INPS, seu Zequinha Estel, lá da Itinga, pai de Valério Estel, que foi vereador em Blumenau. Segundo, seu Pedrinho, lá de Itajaí. Terceiro, seu Mário dos Anjos. Na crise que deu da Previdência, seu Mário dos Anjos bambaleou, não deu jeito a tocar, chamou o Celso e doou para a prefeitura. A prefeitura hoje não tem capacidade de fazer um hospital. Não tem recurso para fazer. Mas ganhou de graça. Nós ganhamos o hospital de graça. O Celso tocou, Gilberto tocou, o Nonga tocou, o Aderbal tocou. Vem o Daniel e dá para os outros e repassa R$1 milhão e paga mais 6 enfermeiros. Perdemos a autonomia com aquilo que é nosso. Você já viu dar o que é nosso para os outros? Hoje a prefeitura não tem nenhuma autonomia do hospital. Antigamente uma senhora que tinha problema de saúde ou fazer uma laqueadura, o secretário de saúde falava com o médico era vinculado à prefeitura. Vamos fazer a laqueadura, aquela senhora lá está com 5, 6 filhos, está na hora de fazer a laqueadura. Fazia, usa 5 mil. Ora você vê, tens a coisa na mão e entrega para os outros. É uma coisa gritante. Mas aí eu pergunto para você, vou fazer uma pergunta para você. Quando dói o seu dente, quem é que está com a dor de dente? É eu ou você? Então a dor de dente está contigo. E aí vem um monte de gente dizer, rapaz, toma 40 gotas de Norvalgina. Amarra um dentinho de alho no dedo mindinho, amassa. Bota uma meia molhada no pé esquerdo. Olha bem. Bota o leite da figueira que arrebenta com o dente, acaba com a boca do camarada, mas é tudo opinião. A dor de dente continua contigo. Então o problema de São João Batista na saúde, ele continua isoladamente com a pessoa que está precisando da saúde e não tem. E aí o resultado, o que nós tínhamos, nós demos para os outros. Como o caso da minha esposa, que arrumou um aparelho de mamografia e trouxe para São João Batista, é a coisa que mais me dói. E não foi instalado, se perdeu na garagem. Aí em Nova Trento tem um mamógrafo. Nós aqui vamos bater em Nova Trento. Aí evoluímos na saúde, está ali a clínicazinha do povo, do mesmo jeito, raio-x, ultrassom eletrocardiograma. Custa comprar um aparelho, quando vem ainda não está. Que saúde nós temos? Paliativa. É obrigado a não ter saúde. Se passaram quantos? 20 anos que eu saí da prefeitura. 20. Não evoluiu. Eu criei um posto de saúde na Rebanceira, no Cardoso e no Carmelo. E o que mais triste ainda é que eu fiz 2 campos de futebol suíço, no Jardim São Paulo e no Carmelo. Eles foram lá desmanchar os campos de futebol suíço com grama normal e botaram grama sintética. Nós do interior com grama sintética. Isso é coisa, cartão de luxo. É rasgar nota de 100. Né? Desmanchar para fazer sintético. É rasgar nota de 100. É essa evolução. Que evolução? É volume de população, volume de falta de moradia. Quantas casas populares construíram nesses 20 anos? Quantas? São João Batista está até atrofiado em loteamento. Tem loteamento que faz 10 anos que entraram e até agora não foi aprovado. Não sei o que é que atrofia tanto São João Batista. É a pergunta que eu fico. Entendeu? Não sou contra ninguém, não sou contra Pedroca, não sou contra Daniel, não sou contra ninguém. Eu sou a favor de São João Batista. Eu não sou contra ninguém. Vamos discutir São João Batista. São João Batista caminha a passo largo para cada dia o povo perder o seu poder aquisitivo e nós se tornar uma cidade do já foi. Do já foi. Né? Já tinha lá.
Lá já tinha, lá já foi. Eu fico preocupado. Sem dúvida, você vê que quando fui prefeito, eu inventei de criar uma missa do Dia das Mães. E a primeira missa do Dia das Mães deu 90 mães. Eu contratei para doar a cada mãe um botão de rosa. E fiquei tão triste porque facilitamos o botão, a rosa murchou. E quando eu entreguei, o botão de rosa já estava murchinho. Aquilo me deu uma tristeza tão grande. Um ano eu distribuí aqueles vasinhos de flor. E o último ano eu dei uma toalha de mesa. 600 toalhas. Tinha 600 mães na igreja. Os últimos, depois de 8 anos. Então são coisas que se perderam. E eles achavam que eu fazia aquilo, amigo, porque estava fazendo política. Não. É para ensinar muita gente que mãe é uma, só ela. Portanto, diz que mãe, ela consegue agasalhar 5, 6, 7, 8 filhos. Eu até vou mais. Eu digo que a grande economista do Brasil devia ser uma mulher, uma mãe, porque ela bota 300 gramas de carne numa panela e bota 8 batatas e come 10. Ela devia ser economista. Como eu não tive, eu queria dar aquilo simbologia para as pessoas que era a mãe. A mãe era um privilégio, porque eu via muita gente que tinha mãe e de vez em quando soltava uma palavra de desconforto. Ela não sabe que a mãe recebe, é calejada, né? Tu diz uma palavra que ofende ela, eu me achava ofendido aquilo. Mas ela não, ela aceita tudo do filho, porque é mãe. Ela foi abençoada por Deus para procriação, entendeu? Mãe é mãe. E eu pensava que isso ia fazer. Eles cortaram. Como a gincana, eu fiz a Olimpíada de Bairros. E eles não pensavam que era política e nada. É que o bairro do Jardim São Paulo podia se integrar com o bairro do Cardoso. O bairro do Cardoso podia se integrar com o bairro da Arataca, do Tigipió, o bairro do Fernando Carrebanceira, para se tornar amigos jogando uma bote, jogando sinuca, um futebol suíço, um vôlei, uma coisa assim, integração. Acabaram, acharam que era política, entendeu? A única coisa que aguentou foi o jogo do saber. Esse aí não tiraram da linha. Mas nós precisávamos evoluir nesse sentido. Porque às vezes o cidadão que mora lá no Jardim São Paulo, lá no Timbé, né? Ele não conhece o cara do Cardoso. Então fazer a integração de bairro, para nós se tornar esse povo mais conhecido um do outro, para nós não ter muita divergência. Hoje é o que mais a gente tem divergência aí com a política. Não era assim no passado, agora é uma divergência danada, são capazes de se brigar por causa da política. Política o meu pai dizia, as pessoas mais antigas diziam, política é farra de boi do campo, 3 dias, depois acaba. Né? Mas parece que essas coisas ainda estão muito arrasgadas assim nas pessoas que defendem, não tem mais a paciência. Né? Igual hoje você analisa bem, o cidadão passa por outro, dá uma trancada, já ele diz, vai tomar naquele lugar, né? Dá um palavrão. Né? É tudo assim, não sei se satisfecho. Para a gente encerrar, um recado para o batistense. Está falando com o batistense agora. Olha, eu espero que o povo batistense comece a fazer uma análise profunda, um exame de consciência bem profundo, ver como é que está o nosso município e na próxima eleição que ele tome uma decisão sábia, inteligente, que não deixa se perder pelo egoísmo, pelas fake news, pelas mentiras. Procure saber qual é a verdade, aquilo que vai trazer benefício ao nosso povo e à nossa gente. Nós precisamos reconquistar nossa saúde, nós precisamos buscar nossa dignidade de emprego, porque o emprego é que vai engrandecer, que vai desenvolver o nosso município. Então nós precisamos que o nosso povo, nessas eleições que vem agora, para prefeito, vereadores, escolha as pessoas certas, faça um exame de consciência, uma análise profunda da vida dos últimos 15, 20 anos de São João Batista e procura a eleger uma pessoa com responsabilidade, não aventureiro,
as pessoas com responsabilidade para tocar esse São João Batista e botar esse São João Batista no trilho de desenvolvimento. Porque ele perdeu o trilho, perdeu o rumo, perdeu a bússola, perdeu o leme. E eu não sei, um navio sem leme é quase provável que bate numa rocha. É o que eu desejo ao nosso povo e à nossa gente.